Bom, então vamos seguir aqui, né, Fernando? Educação de gestão jurídica parece uma coisa de outro mundo. A gente está falando aqui num estúdio desse, para um público qualificado desse, né? Quando a gente se conheceu via internet também era tudo mato, né? Vamos ser sinceros, mas agora não é mais mato, né, cara? Não, não é. Inclusive, boa tarde a todo mundo. Uma honra estar aqui na presença de vocês, conversando sobre gestão jurídica para o Brasil todo, né? Isso é uma coisa que nem nos nossos mais loucos sonhos, né? No começo a gente sonhou isso. Então, primeiro, eu quero lembrar uma coisa aqui. A empresa onde a gente está aqui hoje, a ADV Box, a Cálculo Jurídico, são empresas que foram implementadas no mercado e que a gente viu esse sonho nascendo presencialmente em Floripa por tua iniciativa. Então, você está de parabéns, porque não é todo mundo que tem a manha de botar a cara a tapa, de levar o mercado no peito e arrastar, pelo exemplo. Então, isso é maravilhoso. E entrando na pergunta, eu acho que não me parece ser mais algo de outro mundo, né? Já é parte do mundo do advogado. A gente precisa, de fato, falar sobre gestão, até porque gestão não é só algo que a gente tem que aprender, mas a gente tem que passar para frente. Se você é líder no seu escritório e não passa a gestão para frente, você vai trabalhar para a sua equipe, não faz sentido, né? E eu bato muito na tecla de que a gente aprende um pouquinho do direito na faculdade, só que a advocacia ela é marketing, ela é comercial, ela é pós-venda, ela é jurídico, e todos esses setores respiram gestão. Você tem gestão é tomar a decisão certa, né? Com base na informação certa. Então, hoje em dia, você que está aí, ou se reconstruindo na advocacia, ou você que está começando agora, aproveita o privilégio que é estar nesse momento fazendo o que você está fazendo, acessa o conteúdo desse pessoal que está aqui, que eu tenho certeza que você vai tomar decisões mais inteligentes, vai encurtar teu caminho, a coisa vai ser menos turbulenta, porque já é desafiador demais advogar. Então, escolher não ter tantos desafios assim me parece ser uma decisão muito inteligente da sua parte, e é para isso que a gente está aqui. E a gente está aqui, tá no dia a dia construindo uma advocacia diferente, né, gente? Construindo um sonho aí que a gente compartilha, que a gente faz acontecer, né? Enquanto a Fernando, tua, enquanto a tua operação, né, tua presença, ela mais ajuda do que atrapalha, está faltando gestão. Né? Gestão é criar É padrão, é isso. transferir responsabilidade sem tirar da sua, né? Isso é obviamente. E aí, já pegando o gancho da inteligência artificial, eu vou tentar compartilhar um pouco do como a gente está fazendo. Porque eu acho que todo mundo agora tem na mão ferramenta, integração de tecnologia para poder desenvolver dentro de casa coisas extraordinárias, como o Euro falou, tem um cara sozinho numa garagem agora que vai atropelar um mercado inteiro sem dó, né? Então, vamos lá. Os usos que a gente tem feito já da IA. Primeiro, a IA ela já atende os leads em boa parte das nossas operações previdenciárias. O nosso custo em tráfego por contrato fechado, ele saiu de R$ 49,22 para R$ 9,50 em uma semana usando, sem fazer ajuste, só com o primeiro prompt. Ela fala o nome da pessoa, fala, Dona Maria, não deve estar sendo fácil essa dor na coluna, Feliz Páscoa, Deus abençoe. E o povo deve achar, porque ela tem uma voz de robô ainda, né? Mas como ela fala o nome da pessoa, a pessoa não sabe. A pessoa deve pensar assim, essa mulher tem uma voz dessas narradoras de quermesse e fala comigo e gostou de mim e tal. E ela fecha, ela qualifica, ela julga se o caso é qualificado, faz proposta, manda nosso vídeo com a proposta, se for necessário, enfim. Para operações bancárias, previdenciárias, ela já está totalmente operacional. Para qualquer área, ela é implantável em 7 dias, assim, de otimização é super rápido. A gente usa muito IA também para produção de conteúdo, então o RayGen para você fazer o seu clone, a questão de roteiro, tem uma possibilidade de você criar no site da OpenAI, tem ali sobre engenharia de prompt, eles ensinam um modelo que eles chamam de Chain of Thoughts, ou cadeia de pensamento. E você consegue criar, por exemplo, dois personagens pela mesma IA ali no ChatGPT, por exemplo, e por exemplo, no meu caso eu uso para é um copywriter, o outro é um usuário cético. Aí eu dou um tema, o copywriter cria o roteiro, o usuário cético responde, fala, eu não vou cair nessa, por isso, por isso, por isso. Eles ficam degladiando na minha frente, eu tomando café e eu assistindo. A hora que o copywriter, a hora que o usuário cético fala assim, isso aqui tá bom para mim, o copywriter me entrega e fala, fechamos, acabou o trabalho. Então, assim, são coisas que nem nas mais loucas fantasias a gente imaginou 2, 3 anos atrás, né? Parece coisa dos Jetsons. E Jetsons, para mim, era o mundo ideal do futuro, né? Nem É, era mãe de nada do passado. Não é da época de vocês, não, mas era mãe de nada do exato. passado.
E aí, é outra forma de usar, a gente também, ela assiste reunião, faz relatório, ela está integrada em vários setores da nossa comunicação, então eu posso fazer perguntas do tipo, quais foram as dúvidas mais trazidas pelo time do nosso comercial no último mês, quais sugestões você dá, enfim. Eu queria só encerrar essa fala dizendo o seguinte, eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que se você está usando mais o Google para obter respostas do que qualquer ferramenta de IA generativa, provavelmente você já está um passinho atrás e tem que começar a correr atrás. A segunda coisa, pegando um gancho do que o Edu falou sobre a DV Box, eu tenho um acesso privilegiado aqui de bastidor para contar para vocês. O Alan, que é o cara provedor da inovação dentro da DV Box, a gente participou de um evento da Dell e da Intel recentemente aqui em São Paulo, e no caminho no Uber eu estava conversando com ele, eu falei, cara, o que você está achando dessas empresas, principalmente de software de gestão, que estão lançando IAs que interpretam publicação e agendam prazo e tal, mas não me parece ser algo muito assertivo. E quando você tem a IA para te responder se vai chover amanhã, ok. Agora, quando é para ela interpretar um prazo, ela te coloca em risco se ela não estiver assertiva, né? E ele falou assim, é justamente por isso que a gente está esperando um pouquinho, porque mesmo a gente não quer trocar os pés pelas mãos. A nossa IA, ela vai chegar com precisão absoluta para dar segurança, porque se você for colocar uma tecnologia, uma pessoa, para fazer algo no seu lugar que você não pode ficar sossegado, não tem porquê, não, é afuncional, né? Então, eu queria deixar esse registro, porque é uma coisa, um cuidado que você, às vezes, que é assinante da DV Box, nem imagina o que está acontecendo do lado de cá e que eu queria relatar aqui para Ô, vocês. Fernando, eu acho que a gente não vai voltar depois nesse assunto. Se tu puder relatar um pouquinho sobre aquele escritório que tu me contou, que tem só duas ou três pessoas e montaram toda a operação de BPC Loas, bem básica ali. Pode contar pro público aí pra, Tá bom. tá? Vamos lá. O que acontece? A gente tenta fazer tudo em linha reta, né? Então, tudo que é variável, a gente tenta excluir, a gente tenta otimizar a nossa operação sempre. Só para explicar o contexto, eu optei por um formato de advocacia e quebrei a cara até encontrar um modelo. Inclusive, uns 2 anos atrás, a gente trocou ideia aqui e compartilhou, a gente trocou experiência. Cara, isso aqui está dando certo, isso aqui está dando errado, como é que você está fazendo? E foi muito, muito valioso para mim também. E basicamente, né, qualquer produto jurídico que você olhar para ele como um fluxo de marketing para chamar atenção, venda, pós-venda para pegar documento, entrega jurídica e suporte, quando você tem isso em linha reta e você divide um WhatsApp nesses departamentos, já é outro nível de segurança que você tem, né? Porque mesmo e aí tem gente que fala assim, mas Fernando, eu tenho que ter 5, 10 pessoas para cuidar disso. Não, se você está em menos gente, você precisa mais disso ainda, né? Porque você consegue em um momento do dia se organizar para fazer cada uma dessas coisas. Então, quando você tem um escritório e você escolhe um produto que eu gosto de chamar de produto primário, você escolhe um produto que ele traciona rapidamente o anúncio no Google, no Meta, você tem uma variação muito baixa de custo por lead no decorrer do ano e ele tem uma demanda perene e abundante, o padrão das perguntas que você tem que fazer está definido. O POP, por exemplo, você definiu isso. Cara, em 2 pessoas você consegue fazer um estrago absoluto. Principalmente se você usar a tecnologia em seu favor. Se você pegar, hoje tem tecnologia que lê o que o lead manda no WhatsApp e já deixa pronto. Procuração, se for RMC, hoje em dia já dá para fazer cálculo, procuração, petição inicial personalizada, gerada ali na hora, não é modelo. Depois você passa por uma assinatura digital, você tem um software que divide o teu WhatsApp em departamento, que fala com a pessoa. Então, hoje, uma pessoa é um super-humano se souber utilizar isso em seu favor, né? Assim, ó, eu estimo que a capacidade de uma operação de BPC com 2 pessoas, tá? Uma cuidando dos anúncios e fechando os contratos, e fazendo pós-venda, e a outra fazendo jurídico e suporte, dá conta de fazer pelo menos por baixo, assim, ó, 1.000 atendimentos por dia, pelo menos 30 a 50 fechamentos de contrato por dia, com um comercial bem afiado e um anúncio bem feito. E consegue dar vazão a essa demanda pela repetição de padrões e pelo uso da IA. E principalmente, se você tiver uma tecnologia que permita ver onde está o seu gargalo e agir rapidamente sobre isso, que eu não preciso nem falar que a DevBox tem, Task Score, enfim. Se você não sabe o que é Task Score, meu amigo, você Não sabe acha, disso. você acha que maracujina é bom para você dormir bem, né? É outro papo. Show de bola. Não, perfeito. Em Fernando, vez da tecnologia suprimir o nosso mercado,
os advogados que desenvolverem podem vender a tecnologia para o cliente final, né? Você pegar o exemplo, tem uma plataforma nos Estados Unidos chamada Do Not Pay, né? E ela teve um enfrentamento da American Bar Association lá, porque a sensação é de que está substituindo o profissional, mas basicamente você chega lá, você assina, acho que são US$ 18 o bimestre ou trimestre, você pode anular uma multa de trânsito, pode anular um casamento, pode entrar com uma ação indenizatória sem advogado humano, né? E eu acho que, da mesma forma que hoje tem um monte de coisa que a gente faz de forma autônoma ou automatizada, tem serviços premium que a presença humana é o diferencial e é pelo que a gente mais paga. Então, quem souber se adaptar nisso vai poder beber dessas duas fontes, assim, sabe? E pegando um outro gancho sobre a questão da liderança, que foi tão enaltecida aqui, que eu concordo plenamente, um dos dons do bom gestor e do bom líder é saber educar o seu time, né? É a boa comunicação. E aí, quando você vai pegar um agente de GPT, por exemplo, e vai educar ele para executar uma função, se ele está fazendo errado, você não está sabendo ensinar. E como ele aprende, da mesma forma que um ser humano, muito mais rápido, mas seguindo a mesma cadeia lógica, a tua equipe provavelmente está errando no que você passou para fazer, porque você também não soube ensinar. Hoje, basicamente, né, se você chega para um GPT e pede para ele, fala assim, olha, eu preciso que você resolva esse problema, e tem vidas em jogo, ou eu vou te pagar tanto se você fizer, ele responde muito melhor, porque ele age de acordo com o que um ser humano faria. Então, assim, percebam aqui que quando você tem, né, às vezes um escritório pequeno, você não sabe como vai lidar com as pessoas, como vai treinar, começa treinando a IA, porque a hora que chegar um ser humano, você vai saber exatamente como ser objetivo nessa hora. Outra coisa sobre gestão de pessoas na avaliação, eu vou falar um termo que não foi falado aqui hoje, que acho que está mais me assustando ainda, por enquanto, tá? Mas é visão computacional. Visão computacional é a habilidade da inteligência artificial de assistir às coisas. O próximo, o ChatGPT no 5.0, você vai poder jogar o vídeo direto sem usar plugin, né? O que isso significa? Uma revolução num nível completamente novo. Por exemplo, existem empresas que usam visão computacional para que o funcionário ele coloque o equipamento de segurança e ele só passa da porta se ele estiver vestindo. Se ele tirar o capacete, a operação para e já reporta o compliance. Você pode educar, você pode ter câmeras de segurança no seu escritório, claro, toma um cuidado ali com os contratos de trabalho, tudo prevendo certinho, mas que ele assiste as pessoas trabalhando e ele sabe se uma pessoa sai muito da mesa, ou se ela dispersa muito, ou você pode ensinar um padrão do que é assédio moral, assédio sexual, e se surgir, ela vira um VAR que joga para o compliance e para o RH analisarem. Então, a gente está aqui, o jogo não é tecnológico, ele é um jogo de criatividade. Se a gente se permitir, sabe aquela ideia mais maluca que você tem? Provavelmente agora ela é possível estar próxima de ser, sabe? Então vamos colocar isso para A grande rodar. questão é que a China já está um dia na nossa frente, e lá os caras já criaram uma coisa que a gente nem sabe. Exato. É isso aí. Você falou de carro autônomo. Aqui na Alta, que é um heliporto aqui em Barueri, eles estão fazendo o registro no Mas Brasil do helicóptero autônomo eu VTOL. não quero andar não, né? Helicóptero autônomo. Mas Você anda, tem um iPad esse eu não assim, quero andar ainda, né, Edu? Acho melhor não. eu faço o sinal da cruz e não entro. Mas, ô, Fernando, falando um pouquinho assim da questão de produtividade também, né? A gente vai estar evoluindo bastante em produtividade em relação a automações também, né, cara? Então, pegando essa ideia de automações, assim, o que tu acha que dá para fazer também nos escritórios para evoluir na produtividade dos escritórios e entregar um pouco mais para o cliente, né, em termos de qualidade também, né? Não só de... Porque, enfim, né, se a gente... A Valéria, lá no início da fala, ela falou assim, a gente tem uma questão de fazer uma entrega para a advocacia, né, Uhum. melhor, para o cliente melhor, né? Então, quando a gente investe em produtividade, a gente consegue liberar tempo para treinar, para o colaborador evoluir e fazer uma entrega, uma experiência de justiça mais evoluída aqui para o advogado. Totalmente. Eu acho que você, advogado, está assistindo a gente, é seu dever usar a ferramenta em seu favor. Vou dar um exemplo. Se você tem ali um mínimo de controle de qualidade na produção das peças do seu escritório, você pode muito bem baixar as petições do seu escritório que estão no padrão que você deseja, explicar por que elas estão no padrão, fazer um mega documento
criar um algoz, ou seja, sempre que um advogado do seu escritório tiver uma petição pronta, seja feita só por ele ou por IA ou de forma híbrida, ele pode jogar para que esse algoz, pegando o entendimento e as estratégias de geralmente quem é a parte adversa naquele tipo de demanda, já traga uma espécie de contestação contra a sua petição inicial. Ou seja, é um jogo que, às vezes, a medida mais tosca, mais rápida de colocar, ela vai te trazer o maior retorno. Seu 80-20 vai estar nessas coisas, análise de documentos e, principalmente, integração de setores. Às vezes, é claro que a compartimentação de conhecimento, às vezes, é muito favorável, né, para dirimir risco de vazamento de alguma informação, coisa do tipo, mas você pode criar agentes. Por exemplo, se eu sou o comercial do escritório, vocês são o jurídico, eu tenho uma dúvida lá de qualificação de um caso. Eu posso chegar para eles e perguntar, mas vocês podem criar um agente de vocês para eu perguntar para o agente e não tomar o tempo de vocês, não torrar a paciência, sabe? Mas a gente precisa ter uma união também entre os advogados aqui, né? Porque o advogado, quando vai falar em mediação, ele pensa assim, eu vou tentar aqui, mas se não der, eu vou ajuizar. Mas é o que o Só Cris falou, é a que isso cultura. perde, né, cara? É a A gente cultura. ganha ali e perde no próximo. Então é uma ideia, uma cultura que eu acho que tem que ser puxada por nós, ou pela OAB não vai ser, né? Então, vocês já estão aqui porque eu já estou intimando vocês, porque vocês são os caras para puxar isso É aí. importante plantar essa sementinha, porque da mesma maneira que essas 30 milhões de demandas, muitas delas, a maioria, foram ajuizadas por advogados, né, advogados na iniciativa privada, nós também podemos ser provedores de uma virada desse jogo. A gente ganha mais rápido, o cliente resolve o problema ou evita, o judiciário desafoga, mas a gente precisa alinhar um discurso e haver um diálogo, principalmente dentro da faculdade de Direito. Porque há uma sensação, principalmente quando você vê lá aquele professor que é o nosso modelo, né? Aquele cara, geralmente é o bom de briga. Ele tem que ser bom de resolver problema, ou de nem deixar o problema surgir, de ser um apaziguador. E isso ainda é muito incipiente. A gente precisa, de fato, incentivar, sabe? A Valéria trouxe aqui e falou assim: vocês acham que no começo a gente sabia que ia ser assim? Não, a gente foi testar, né? Mas o que não deixou o nosso fogo apagar é justamente o ambiente que a gente escolheu estar, né? A gente está sempre, e até puxando essa veia, né? A sensação que existe ainda de quem não está conectado no digital é que a advocacia é escassa, aquele advogado que descobriu alguma coisa que funciona e guarda para si. Aqui, teoricamente, todos nós somos infoprodutores e concorrentes, e a gente está aqui dialogando numa boa, sabendo quanto de espaço, quão abundante é e quão maravilhosa é essa troca. Então, se você ainda não tem um incentivo, se os advogados com os quais você conversa, nos seus grupos, no seu ambiente, eles não incentivam isso, não trazem isso à tona, é só papo jurídico, 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 provavelmente você está no ambiente errado. E escolher o ambiente certo vai mudar o jogo. A gente está sempre trocando ideia, estava aqui no grupo do evento, os grupos da DV Box, a gente tem sempre ambientes, seja dentro do WhatsApp, sejam em eventos presenciais. Então, se você tiver a oportunidade de ir a um evento presencial feito por qualquer um de nós cinco, ou até mesmo de outros infoprodutores que estão fazendo esse papel de propagar e puxar o mercado, vá. Na pior das hipóteses, você vai sair com uma visão nova, uma sementinha, e como diz aquele livro do Carlos Ferreirinha, o paladar não retrocede. Você nunca mais vai conseguir voltar para aquele estado anterior, daquela advocacia ofício da qual você é refém, que de tanto reclama, e na verdade você é o maior provedor dessa mudança, eu acho. O olho não desvê, Não... né? Exato, é isso aí. Bom, a gente passava, né, antes do digital, a gente passava a infância brincando, a adolescência aprendendo, fase adulta trabalhando. Agora a gente tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. A habilidade do século é aprender a aprender. É aprender um pouquinho todo dia, manter o seu ritmo, o seu fluxo. E assim, eu lamentaria muito se eu chegasse aqui para você e falasse assim: você é filho do fulano? Não. Você tem escritório na avenida tal? Não. Você estudou na faculdade tal? Não. Então, você foi fadado a se manter no mesmo nível que você está, seja ele bom ou ruim. Nunca houve tanto acesso, nunca houve tanta informação e conhecimento sendo propagado, inclusive de forma gratuita, como nesse evento aqui maravilhoso, para que você saia do lugar. Antes, muitos de nós, todos nós começamos no mundo digital sem ter uma orientação, a gente foi na marra. Você não precisa passar pelo mesmo nível de dor que a gente passou. E se eu puder dizer, eu falo em nome de nós cinco aqui, procura a gente, troca uma ideia, expõe o teu cenário, tua visão. Às vezes um papo destrava muito mais do que a exposição da ideia em si.
sabe? Acho que todos nós aqui estamos à sua disposição e Com para nós vai certeza. ser um prazer no que a gente puder e souber colaborar.